E aí, cansados, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e vamos dar continuidade ao que nós vimos na aula anterior. Então eu já vou abrir aqui o endereço da nossa memória, ok? E aí eu vou recapitular aqui o que fizemos na aula anterior. Então, na aula anterior, eu aumentei um pouco aqui a fonte para ficar mais fácil para vocês conseguirem ver. Então, na aula anterior, o que nós fazíamos era utilizar aqui o All-Base Scan Module. Então, ele dava o scan no jogo, procurando essa sequência de arrays of byte, até encontrar ela aqui, tá? Então, ela encontrava essa sequência nesse endereço aqui, tá? Quando ele encontra, ele salva esse endereço, né? A gente cria um símbolo aqui para indicar onde que está essa memória. E a gente registra o símbolo. Então, quando ele encontra essa memória, ela deixa de ter esse endereço e ela passa a ter como endereço o nosso símbolo, tá vendo? Tanto que tá aqui, ó, DDR, é que aqui agora eu já ativei. Então ele ativou e aí agora ele passa a ter essa memória, tá? E agora ele vai encontrar aquela memória, então agora a nossa memória ela é a DDR, é um símbolo que a gente criou. Feito isso, nós alocávamos uma memória de 16 bytes neste mesmo endereço, tá? E aí eu criei a label return. Label é literalmente um rótulo, é só para eu indicar um pedaço, uma parte, um espaço do meu código onde não está indexado. Eu não aloquei memória para isso, eu não estou passando para uma memória direta, só para indicar uma parte da memória. Vai ficar meio abstrato aqui, então eu não vou tentar explicar o label agora. Mais para frente a gente vai trabalhar com códigos que vão ter mais de um label e aí vai ficar mais claro para vocês entenderem o que é o label quando a gente usa, tá? Então, dando continuidade, o que acontece aqui, né? Só relembrando. Lembrando, é porque isso aqui precisa ficar muito claro na mente de vocês, por isso que eu estou repetindo. Quando a gente chega na nossa memória, lembrando que a primeira parte do código é essa, porque ele vai fazer o scan e vai chegar aqui nessa memória. Então, esse é DDR, é a nossa primeira parte do código. Quando eu chego aqui, eu escrevi que é para ele pular para um novo espaço da memória. Eu deixei dois espaços vazios, tá vendo? Aqui é um loop de 2 bytes, 2 espaços vazios. E aí eu dou return. Esse return é como se ele tivesse entre o vazio e o move. Então é como se embaixo desse return aqui tivesse o move e o que o move faz, tá? E por que eu tenho que dar esse return? Porque o que acontece? O jogo está em execução aqui para cima, ok? Ele está em execução, ele está fazendo os vários comandos dele ali, os vários códigos. Ele está calculando quanto que eu vou gastar de magia nesse caso desse código, tal. Ele vai, tudo normal. Quando ele chega aqui, ele salta para o espaço da memória que a gente está alterando, que é esse aqui, onde ele vai adicionar a memória. No momento a gente só tem uma linha de código, mas a gente vai ter mais linhas de códigos mais para frente. Então ele vem, ele executa todas as linhas que a gente colocou aqui. Quando termina, ele pula de volta para onde a gente colocou o label return, que é aqui. Então eu vou saltar de volta para o label que está aqui, tá vendo? Então ele vem aqui, salta para lá, executa o código e pula de volta para cá. E por que eu coloquei esse espaço vazio? Vamos remover aqui. Tá vendo aqui que ele começa com 4.1? Tecnicamente, eles vão disputar o mesmo espaço da memória. É um pouco mais complicado que isso, mas enfim, nessa ocasião aqui, o move e o sub eles estão meio que juntos, eles vão ocupar o mesmo espaço. E eu preciso separar eles, ok? Por quê? Depois que a subtração aqui, vem, certo? Esse EDI aqui é o quanto eu estou gastando de magia toda vez que eu uso. Então ele subtrai da magia atual do Digimon quanto que eu estou usando. Então esse R8 mais 2C8 é o SP do Digimon. Então ele vem aqui, subtrai do SP esse valor e depois ele move o SP atual para esse SCX. Esse SCX ele vai mandar para a memória quanto que ficou de SP, tá? Porque eu tenho duas variáveis aqui. Eu tenho uma que controla o SP realmente, quanto que eu tenho, e eu tenho uma que a única coisa que ela faz é exibir. Então, às vezes o que está na exibição aqui não é exatamente o SP lá, ok? Eu já expliquei isso aí lá no começo, no primeiro módulo. Então, ok, o que nós vamos fazer agora? Vou utilizar uma função aqui, que é essa daqui, tá? Eu venho aqui, esse aqui é o endereço onde ele está escrevendo na memória, eu vou ativar essa opção aqui que é encontrar o que esse endereço acessa, tá? O que essa instrução está acessando. E, aliás, quais endereços aquela instrução ela acessa. Então, para que eu fiz isso? Agora, quando eu utilizar uma skill aqui, por exemplo, ó, ela vai acessar aquela memória, ela vai acessar esse endereço, que é o SP atual do Kaiser. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, Kaiser.
E também é uma forma mais fácil de encontrar os outros SP. Lembra que lá no começo eu falei que tinha uma forma mais fácil? E tem, que é essa aqui. Eu acho o SP dele, né? Utilize a opção de ver o que escreve nesse endereço. Quando eu uso o que escreve, o que eu encontro é essa instrução que está em vermelho. Ela está em vermelho para mostrar que eu estou vendo o que acessa essa instrução. E aí agora é só ir gastando o SP ali, tá vendo? E ele vai mostrar, vai listar aqui para mim também o SP aqui do Omnimon. E esse SP que ele listou aqui, olha, é o do Vimon, é do meu oponente, ok? Então eu vou fechar aqui. Mais pra frente a gente também vai utilizar isso aí. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou colocar aqui, ó, 5 e 10. Se eu vier aqui no jogo e tentar usar as outras habilidades, eu não vou conseguir porque eu não tenho SP. Atualmente, se eu ativar o nosso código, como que ele faz? É meramente inverter e eu utilizar essa habilidade aqui, eu vou conseguir... Aliás, eu não vou utilizar ela não, porque senão eu vou matar o meu oponente ali. Então eu vou colocar 10 aqui. Agora eu consigo utilizar essa daqui que não vai matar ele. Então, se eu utilizar essa daqui, ele vai aumentar em 10. Qual que é o problema disso? O problema é que se eu quiser utilizar de 25, eu ainda não consigo porque eu não tenho esse valor. Então agora, eu vou vir aqui no nosso código e em vez de utilizar o upcode add, eu vou usar o upcode move. Okay? O que o upcode move faz? Ele move, né, a entrada pelo destino. Vamos só relembrar os upcodes que a gente viu, tá? Nós vimos o upcode add para adicionar, tá? Vimos o upcode sub, ou sub, né, para poder subtrair. Vimos o upcode jump na última aula, certo? Que é para poder saltar, tá? Pular. E também já vimos em outras aulas o upcode move, mover. Se eu deixar do jeito que está aqui, só trocar para move, o que ele vai fazer? Ele vai mover o valor da skill para o meu Digimon. Então, se eu vier aqui e utilizar essa skill de 10, ele vai mover 10 aqui. Aí ele subtraiu? Não, ele não subtraiu. Ele está simplesmente utilizando 10. Eu vou acelerar o jogo aqui. Ok? Então, por exemplo aqui, ó, 6. Ele está com 10. Se eu ativar, ó, vai para 6, porque ele está movendo para esse valor. Então, o que eu posso fazer aqui? Vim aqui e colocar um valor. Só que tem que ser em hexadecimal, tá? Então, eu vou colocar aqui FF, por exemplo, e ele vai mover para lá. Ou nem isso. Vamos colocar aqui B0. Vamos ativar. E agora vamos utilizar a skill e ver o que acontece. Ele foi para 114. Porque é o máximo que ele tem, tá? É o máximo dele ali. Vamos colocar... Deixa eu abrir a calculadora aqui. E eu colocar o valor aqui, sei lá, de 30. Eu quero 1E. Então eu vou mover aqui o valor 1E. E agora sim, quando eu utilizar uma habilidade, ele vai fixar em 30. Ok? Legal. O mesmo para esse daqui. Obviamente, a gente não quer ficar utilizando os valores em hexadecimal. Por padrão, é em hexadecimal. Então, o que a gente vai fazer é utilizar uma máscara, que eu já devo ter mostrado em outras aulas. Eu vou escrever aqui int, tá? Entre parênteses. Ou seja, eu estou dizendo que o que tiver na frente disso daqui é para ser convertido em inteiro. Agora eu vou colocar 90 aqui, eu vou dar um OK. Vou dar um OK aqui. E agora, quando eu utilizar minha habilidade, ele vai mover 90. Certo? Para qualquer um dos Digimon. Show? Bom, essa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula, o que eu vou fazer é mostrar como a gente consegue colocar esse valor aqui do lado externo. A gente colocar um endereço aqui e aí a gente conseguir digitar aqui o valor daqui e já alterar esse valor daqui, ok? Uma coisa que dá pra fazer, se a nossa ideia, nesse caso aqui, eu poderia, né? Ah, eu tô fazendo um hack de magia infinita. Eu poderia colocar assim, um valor alto. E pronto. E aí, independente de quanto meu Digimon tenha, né, ele teria ali o valor máximo. É que acho que eu excedi o valor ali. Ah, não, eu só esqueci de ativar mesmo. Vamos lá, vamos ativar. E vamos lá, vamos utilizar aqui. Então, beleza. Aqui ele não mostra, mas o meu Digimon ele tá com o valor máximo. É que como o máximo dele no jogo atualmente é 114, ele tá mostrando 114. Esse seria um jeito de fazer, né, o hack de magia infinita. E a outra forma seria meramente comentar isso aqui. Tá? Comentando isso daqui, eu também teria ali uma magia infinita.
Então por hoje é isso, eu espero que tenha ficado claro como funciona esse salto, tá? Esse jampeamento da memória. Na próxima aula, como eu disse, a gente vai aprender a utilizar esse label de forma externa. E aí eu também vou fazer a introdução de uma técnica que eu não vou finalizar naquela aula, que é porque, como vocês viram, essa instrução aqui, ela escreve tanto o SP dos meus Digimons quanto dos meus inimigos. Então, se eu deixasse, por exemplo, um hack de vida infinita, nesse caso aqui, os meus inimigos também teriam vida infinita. E não é a ideia. E aí eu vou mostrar como que a gente faz para controlar isso, tá? Nas próximas 2 aulas. Então, de momento é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês e até uma próxima.